Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, então, Na Estrada, Trilhas Rumos. Continuamos a nossa epopeia aqui pela região do Contestado, e esse riozinho que a gente está chegando mais à frente aqui é o famoso rio, então, que passava pelo Reduto de Santa Maria, o chamado Lava Tripas, né? Para quem não acompanhou, então, para quem não sabe do que eu estou falando, volta alguns vídeos, confere ali. Apenas para título de curiosidade, era no leito desse rio que eles depositavam os corpos dos mortos. Então, durante a Páscoa de 1915, essa região ela foi duramente bombardeada pelo exército, né? Então nós vamos ter aqui nesse rio os caboclos depositando seus mortos, né? Uma vez que eles não tinham tempo, não tinha uma brecha entre o bombardeio, não tinham tempo para enterrar, para dar um velório digno, né? Um enterro digno aos seus familiares mortos pelo bombardeio do exército. Continuamos a nossa jornada, espero que vocês estejam gostando, e agora o nosso objetivo é chegar até o local onde Adeodato Ramos, o último líder caboclo, foi preso. Como escreveu o célebre autor Romário José Borelli, né, os homens do Adeodato cruzaram o Timbó, né? Então a gente está chegando perto aqui do rio Timbó. Esse daqui vai ser o rio Timbó, também conhecido como Caçador Grande, né? Aqui nas margens desse rio ficava um reduto que protegia Santa Maria e também foi atacado pelas tropas do Coronel Potiguara em 1915, né? Então antes de atacar Santa Maria, eles atacaram essa região aqui, aí onde ficava o reduto de Caçador Grande, né? Essa frase do Borelli faz referência ao fato de que depois do ataque a Santa Maria, em 1915, né, a gente vai ter a fuga de Adeodato Ramos com alguns, que era o último líder caboclo, com alguns companheiros, né? Então, para eles não restava outra alternativa a não ser fugir o quanto pudesse. Então, em 1915, né, os homens do Adeodato cruzaram o Timbó. Galera, vocês não vão acreditar o que aconteceu, né? Antes de chegar em Timbó, então, eu parei de gravar e descendo já sentido a ponte, sentido a cidade, então, sentido a Timbó mesmo, eu fui parado pela polícia, né? Mas antes tinha um pessoal pescando ali e tal. Cumprimentei aquele pessoal que estava pescando e continuei, até que eu avistei a polícia, parei de gravar daí e tudo. Conversando com os policiais, eles pediram o que eu estava fazendo, expliquei para eles que eu estava fazendo mapeamento da região do Contestado, contando um pouco da história, que trabalhava com história também, né? Até inclusive uma conversa bem amistosa. A patrulha de Timbó tá de parabéns pela abordagem, né? Pelo respeito, pelo zelo que eles tiveram, né? Mas no finalzinho ali da conversa a gente acabou encontrando alguns amigos em comum. Mas a gente ouviu 3 disparos seguidos, né, de arma de fogo. Aí os policiais foram para um canto, eu fui para o outro, assim, uma situação bem estranha, que nunca tinha me acontecido, né? Estar passando por uma situação dessa é um pouco estranho, né? A gente segue no caminho, né? Espero que os policiais estejam bem. Mas a gente segue no caminho, sentido então ao último reduto, o reduto de Boi Preto, onde os sobreviventes do ataque de Santa Maria se reuniram novamente para formarem o seu último reduto de resistência, e onde Adeodato Ramos, o último líder caboclo, foi preso.
Nessa região onde ainda guarnecem, ainda servem como abrigo alguns poucos pinheiros escassos, né? Foi levantado o reduto então de Boi Preto, onde após o ataque a Santa Maria, os sobreviventes, os caboclos que sobreviveram e conseguiram fugir para as matas, voltaram a se ajuntar, né? Voltaram a se reunir sobre as ordens de Adeodato Ramos. Então Adeodato Ramos continua liderando a população cabocla, só que a situação de fome fica cada vez mais extrema. Eles sabiam que Canoinhas, né, aqui perto então, mais ao norte, tinha um contingente de vaquianos, de jagunços, né, e também de tropas do exército, e eles sabiam que eles estavam preparando um novo assalto. Eles foram atacados uma série de vezes, né, e a situação de fome apenas piorava. Então, com o acréscimo de moradores, com a chegada dos sobreviventes de Santa Maria, a situação de fome ela acabou piorando. Então era praticamente impossível realizar incursões para o norte em busca de alimentos, já que essa área estava fechada pelos soldados, né? Então a situação foi cada vez piorando, até o momento que eles começaram a se alimentar de mel nativo, de abelha nativa, alguns poucos palmitos, algum pouco de caça, mas a situação de fome foi tão extrema que eles começaram a comer bruacas, né? Começaram a devorar, a ferver celas, né? O couro, então, aquele couro cozido, curtido, já eles começaram a ferver aquilo para tentar se alimentar. Sal já não existia mais e a situação da população era cada vez pior. No finalzinho de outubro de 1915, o próprio Adeodato quase é preso, né? Quase é morto por uma unidade do Major Vieira Rosa, né? Hoje dá nome ao município de Major Vieira. Então, organizando um piquete para buscar alimento, eles tentam arrebanhar gado, mas são emboscados, são encontrados por uma patrulha do exército, que acaba dando combate a eles e por pouco ele não acaba morrendo. Então eles fogem e o Adeodato acaba fugindo para a região aqui do Boi Preto. Então durante alguns meses, Adeodato ele vai vagar pelo sertão contestado, fugindo de vaquianos, fugindo da polícia, fugindo do exército, evitando as estradas principais, até que ele é encontrado perto do rio Tamanduá, né? Ele é encontrado finalmente e é preso, né? O professor Nilson ele tem uma passagem sobre isso, tem um livro que eu recomendo para vocês podem comprar na Amazon esse livro, e ele tem uma passagem, né, sobre a fuga do Adeodato e a sua prisão. Pelo que eu lembro, diz que vencendo o grosso do inverno, o Adeodato ele continuava fugindo pelos campos, né, e se refugia até o momento que ele não consegue mais fugir. Então ele amanhece, ele busca um pouco de água para preparar o seu chá, comendo um pouco de charque, de carne, né, que ele carregava, e acaba simplesmente se sentando na estrada, aguardando que os vaquianos acabassem prendendo ele. Então ele é preso por 6 homens, né, montados a cavalos, e que amarram ele, forçando ele a correr, sendo arrastado, né, até ser levado então a Canoinhas, né? Então, em início de 1915. De Canoinhas ele é levado então para Curitibanos, né? Transferido, e de Curitibanos para a região do Cerrito, em Lages, onde ele vai conseguir fugir novamente e é preso numa bodega. Então a gente tem a saga de Adeodato Ramos, o último líder caboclo, né? Que dá fim, né, que tem seu fim aqui na região então de Boi Preto, em Timbó Grande. É uma região muito bonita, inclusive.